Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei bem que horas vocês vão ver esse vídeo, mas já vou dar aí os meus agradecimentos para quem estiver assistindo. Então, gente, hoje a ideia é o seguinte: a gente tem uma conversa aqui sobre o que os estatísticos chamam de teste de hipóteses. Quando eu falo em testar uma hipótese sob o ponto de vista estatístico, eu me refiro ao seguinte: a você pegar uma amostra proveniente da população e você usar essa amostra para avaliar alguma suposição, alguma afirmação quanto ao verdadeiro valor do parâmetro populacional. Então, na verdade, quando eu falo em teste de hipótese, eu estou falando em quê? Em avaliar probabilisticamente, estatisticamente, o quê? Uma afirmação quanto ao verdadeiro valor do meu parâmetro. Então, eu desejo saber o seguinte: eu vou pegar a amostra e eu vou ver se ela apresenta evidências que sustentem ou não essa hipótese formulada com relação à população. Então a ideia é buscar evidências. A ideia não é buscar verdades absolutas e mais para frente vamos entender o porquê disso. Então, passando aqui. Então essa teoria ela vai tratar do quê? Da formulação de regras e procedimentos a serem adotados para quê? Para que eu possa decidir se esses dados amostrais me permitem rejeitar ou não a hipótese formulada. Então, de acordo com a teoria das probabilidades, eu vou formular regras e procedimentos para eu decidir se eu vou levar essa hipótese adiante ou não. Então, esse nome, teste de hipótese, ele é muito sugestivo. Por quê? Porque essa hipótese formulada quanto ao verdadeiro valor do parâmetro, ela vai ser testada e avaliada por meio dos dados amostrais. Então, repara que o quê? Que o teste ele é, na verdade, um confronto. Por que ele é um confronto? Teve um outro post que eu até usei essa expressão. É uma batalha dos números, é a batalha das suposições. Porque, de um lado, eu tenho a suposição, a hipótese quanto ao verdadeiro valor do parâmetro, e do outro eu tenho meus dados amostrais. Então vai ser um confronto entre a hipótese e o que a nossa amostra está mostrando. Então eu preciso ter um certo cuidado, conforme eu falei no começo. Por quê? Porque o teste ele é baseado em evidências e não em provas. Então, muito cuidado quando você for concluir um teste que você chegar e falar o seguinte: essa hipótese nula é verdadeira ou essa hipótese nula é falsa. Não, você nunca vai concluir uma verdade absoluta. Você vai dizer o seguinte: eu tenho evidências estatísticas que permitem a rejeição da hipótese, ou eu tenho evidências estatísticas que permitem a não rejeição da hipótese formulada. Show? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a teoria das probabilidades, mais especificamente a distribuição de probabilidade do estimador, que é o que eu estou chamando de distribuição amostral, e eu vou usar essa distribuição para avaliar estatisticamente essa hipótese formulada. Então, os dados eles só servem para mostrar o quê? Se as expectativas que eu tenho com relação ao parâmetro populacional, ou seja, a hipótese formulada, se ela é ou não é condizente com a realidade. Por isso, conforme eu falei no começo, o teste ele é na verdade um confronto. Então agora eu quero fazer aqui uma breve provocação com vocês. Por que recorrer ao teste de hipótese se eu posso calcular, na verdade, um intervalo de confiança? Então, gente, é porque o intervalo de confiança ele não é conclusivo quanto à possibilidade do meu parâmetro assumir ou não um determinado valor. Então, o intervalo de confiança, para quem não sabe, se eu digo para você que eu estou trabalhando com um intervalo de 95% de confiança, quer dizer que eu tenho uma probabilidade de 95% de estimar o intervalo que contenha o verdadeiro valor do parâmetro. Então, o intervalo de confiança ele se refere ao sucesso do nosso método estatístico. Ele nada diz
ele nada indica com relação à possibilidade do parâmetro assumir ou não aquele valor que eu estou traçando na minha hipótese. Então vamos começar a entender aqui um pouco o que é uma hipótese sobre o ponto de vista estatístico. Então, hipótese, ela vai ser uma afirmação com relação ao valor numérico do meu parâmetro populacional. E quando eu falo em parâmetro populacional, eu estou me referindo a um número fixo e desconhecido. Por quê? Porque se eu estou estudando a idade média dos homens de São Paulo, eu quero fazer uma estimativa, essa idade média dos homens de São Paulo, ela realmente existe. E eu vou obtê-la a partir do momento em que eu conseguir entrevistar todos os homens de São Paulo. Só que isso é algo praticamente inviável na prática. Então eu vou formular uma hipótese. Eu vou formular o quê? Uma suposição quanto ao verdadeiro valor numérico. Então a idade está lá. Eu vou chegar e falar, olha, eu acho que é tanto. Vamos avaliar estatisticamente essa possibilidade aqui, essa hipótese formulada. Então, por exemplo, se eu digo que a altura média da população é de 1,65, isso já pode ser considerado uma hipótese estatística. Então, existem dois tipos de hipóteses que elas são, na verdade, consideradas complementares. Vamos entender por quê. Então, a hipótese nula, ela é o quê? É a suposição que vai ser testada por meio dos dados amostrais. E, geralmente, ela é expressa por meio de uma igualdade. Então, é essa hipótese que vai ser o quê? Que vai ser o alvo da nossa análise estatística. É ela que vai ser avaliada a partir dos dados amostrais. São os dados amostrais que vão me dizer se há ou não evidências que permitem que eu sustente essa hipótese. Então, quer dizer o quê? Que o teste ele é feito de forma a você buscar evidências contrárias à hipótese nula. Então ela vai ser nula por quê? Porque ela vai ser mantida até que os dados apontem para a direção contrária. Então veja bem, o teste ele segue a lógica de um tribunal. Então num tribunal, o cara é inocente até que se prove o contrário. Aqui a hipótese nula vai ser mantida até que se prove o contrário. Se eu não conseguir uma evidência contrária, ela vai ser mantida na minha análise. Então, matematicamente, essa hipótese ela é expressa por uma igualdade. Eu vou dizer que o parâmetro é igual a alguma coisa. Então, geralmente, isso aqui é derivado de alguma teoria relacionada a alguma área do conhecimento. Então, essa teoria ou crença, ela vai ser mantida até que as evidências amostrais me apontem para o contrário. Então, eu vou supor, presta atenção, uma suposição que essa hipótese é verdadeira, e eu vou verificar na amostra se eu tenho evidências contrárias ou não a essa suposição formulada. Por outro lado, a hipótese alternativa, ela é qualquer hipótese que contraria nula. Então, ela sempre vai contradizer a hipótese nula. Então, se a hipótese nula é uma igualdade, a hipótese alternativa ela pode assumir três formatos. Ou ela é uma desigualdade, como esse primeiro caso, uma diferença, ou ela vai dizer que é maior, ou ela vai dizer que é menor. Isso lá na frente vai fazer toda a diferença na hora de você avaliar o seu teste. Vamos entender por quê, só para já ir adiantando. Então, assim, a hipótese nula, ela também pode vir no formato de uma desigualdade. Então, por exemplo, se a hipótese nula diz que o parâmetro populacional é maior do que x, a hipótese alternativa vai dizer o contrário, vai dizer que é menor. E assim por diante, mas geralmente é uma igualdade. Tá? Só para vocês ficarem preparados para eventuais surpresas, tá? Então o teste, ele é na verdade uma técnica de inferência estatística. Por quê? Porque eu estou usando a amostra para afirmar alguma coisa sobre a população. Mas a partir do momento que eu estou tomando decisões, fazendo afirmações com base em amostras, quer dizer o quê? Que eu estou sujeito a incerteza. E se eu estou sujeito a incerteza, significa o quê? Que a minha decisão ela vai vir o quê? Com erro. Então, quando eu faço um teste de hipótese, eu estou sujeito, na verdade, aqui,
há dois tipos de erros. Primeiro, o erro do tipo 1, que é você rejeitar a hipótese nula quando ela é de fato verdadeira, e você tem o erro do tipo 2, que é você não rejeitar a hipótese nula quando ela é de fato falsa. O erro já é uma coisa certa. Se você está tomando decisões baseadas em amostras, o erro é certo. Então a questão aqui é como administrar esses erros. Então eu trouxe aqui uma tabela para ilustrar o que acontece aqui. Então, por exemplo, quando eu rejeito o H0, dado que o H0 é verdadeiro, eu estou cometendo o erro do tipo 1. Quando eu não rejeito o H0, dado que ela é falsa, eu estou cometendo o erro do tipo 2. Então, observa o seguinte, preste atenção, que eu só posso cometer o erro do tipo 1 quando eu rejeito a hipótese nula. E eu só posso cometer o erro do tipo 2 quando eu não rejeito a hipótese nula. Guarda isso. Então vamos entender bem cada tipo de erro. A probabilidade de você cometer o erro do tipo 1, ela é igual aqui. É a probabilidade de eu rejeitar a hipótese nula dado que a hipótese nula é verdadeira. Então aqui eu tenho, na verdade, uma probabilidade condicional. Isso aqui vai ser igual ao alfa, o nível de significância. É o mesmo nível de significância que nós vimos lá na parte do intervalo de confiança. Então, o nível de significância do teste de hipóteses, ele é o mesmo nível de significância do intervalo. Então, esse conceito ele apresenta duas definições equivalentes, ou seja, uma pelo intervalo de confiança e outra pelo teste de hipóteses. Então, são dois caminhos que conduzem ao mesmo resultado. Então, agora eu te pergunto, o que significa significância em estatística? Quando você vai rodar a sua regressão linear, seja ela no R ou no JAMOV, você chega no resultado estatisticamente significante. O que isso significa? Vamos entender agora. Então, a significância em estatística, ela não significa importante, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ela significa improvável de acontecer, ou seja, apenas por acaso. Então, conforme nós vimos no intervalo de confiança, o nível de significância ele é o quê? Vamos só recapitular um pouco as coisas aqui. Quando eu digo para você que eu estou trabalhando com um nível de confiança de 95%, quer dizer que eu tenho uma probabilidade de 95% de estabelecer um intervalo aleatório que contenha o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Se eu trabalho com um nível de confiança de 95%, quer dizer o quê? Que a minha significância é de 5%. Então eu tenho uma probabilidade de 5% de estabelecer um intervalo que não contenha o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Então agora eu te pergunto, por quê? Por que existe uma probabilidade desses intervalos aleatórios não conterem o verdadeiro valor do parâmetro populacional? Vamos entender como as duas coisas estão concatenadas. Só passar aqui a página. Então, isso vai acontecer por quê? Porque a significância, ela é a probabilidade de você estabelecer um intervalo constituído por valores extremos da sua distribuição amostral. Então, repare o seguinte, quando você vai efetuar um teste de hipótese, repara que a sua região crítica, a região de rejeição, ela está sempre lá na cauda da sua distribuição de probabilidade, que é o que nós chamamos de valores extremos. E esses valores extremos, a área delimitada por eles no gráfico da função densidade é muito pequena. Então isso quer dizer o quê? Vamos prestar atenção na lógica. Não é impossível que o valor verdadeiro do parâmetro esteja contido numa dessas extremidades, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena.
ou seja, é algo improvável de acontecer. Então, por ele estar no valor extremo, ou seja, na região de valores extremos, não quer dizer que seja algo impossível de acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é improvável, ou seja, a probabilidade é baixa. Então, a grande questão é o seguinte: o resultado amostral utilizado no teste, ele pode pertencer aos alfa%, que provavelmente não contém o valor verdadeiro do parâmetro. Ou seja, pode conter? Pode, mas a probabilidade é baixa. Então, isso significa o quê? Na prática, que se a afirmação feita pela hipótese nula for realmente verdadeira, se eu estou trabalhando com alfa de 5%, quer dizer o quê? Que em 5% dos casos eu estou rejeitando H0 quando ela é de fato verdadeira. Quer dizer o quê? Que a probabilidade disso ser verdade é de 5%. Então veja como eu administro os erros que eu posso cometer no teste de hipótese. Então, em no máximo alfa% dos casos, eu estou cometendo o erro do tipo 1. Ele vai ser o quê? A probabilidade máxima de cometer o erro do tipo 1. E ele é, na verdade, especificado e determinado antes da extração da amostra. Ele é o quê? Ele é o critério estatístico que eu estou usando para rejeitar a hipótese nula. Por quê? Porque ele está atribuindo um significado ao valor improvável. Ele vai pegar a distribuição de probabilidade e ele vai dizer o quê? Qual é o intervalo de valores que é improvável de acontecer. Então agora eu te pergunto, por que esse nível de significância é pré-determinado? Por que a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 é controlada? É porque em estatística, o erro do tipo 1 ele é considerado que é mais grave que o erro do tipo 2. Ele está seguindo a lógica de um tribunal, onde eu busco a todo custo não condenar um inocente. Então, condenar um inocente, ou seja, rejeitar a hipótese nula, quando ela é de fato verdadeira, é mais grave do que absolver um culpado. Ou seja, você soltar o cara quando ele de fato cometeu o crime. Então a diferença é o quê? Que na estatística eu estou julgando hipóteses. E as evidências que eu tenho é o que a amostra está mostrando. E lá no tribunal eu estou julgando pessoas. Logo, os pesquisadores eles fazem o quê? Eles minimizam o erro do tipo 1 especificando seu valor. Então, diferentes pesquisadores, usando os mesmos dados e os mesmos procedimentos para testar a hipótese, eles podem terminar com conclusões diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma hipótese aqui, o Joãozinho está trabalhando com a mesma. A minha amostra é igual a dele, mas o meu nível de significância é de 5%, o dele é de 10%. Então, pode ser que aconteça de nós chegarmos a conclusões diferentes. Por outro lado, o beta é a probabilidade do erro do tipo 2, que é o quê? É você não rejeitar a hipótese nula quando ela é de fato falsa. E aqui você tem um conceito muito importante, que é o poder ou eficácia do teste ou função potência do teste, que ela é obtida pela subtração. 1 menos beta. Quando você faz 1 menos a probabilidade do erro do tipo 2, você está calculando o que, na verdade? A probabilidade de você rejeitar corretamente a hipótese nula, ou seja, quando ela é de fato falsa. Quanto maior for esse valor, maior vai ser o que? A eficácia do seu teste. Então, existem duas metodologias para você fazer o que? A avaliação da hipótese formulada. Então, primeiro, eu posso usar a estatística de teste e eu posso usar o p-valor. Então, a estatística de teste, ela é o quê? Ela vai ser um valor calculado a partir da amostra que ele vai ser usado na tomada de decisão. E ele é uma variável aleatória. Por quê? Porque ele muda de acordo com a amostra. Se eu tenho uma amostra, eu chego numa estatística de teste. Se eu trabalhar com outra amostra, eu vou ter um valor totalmente diferente. Ou seja, a estatística de teste ela depende dos valores amostrais. E por ela ser uma variável aleatória, eu vou ter o quê? Uma distribuição de probabilidade associada a ela. Então, a estatística de teste, como é que ela é calculada na prática? Então, por exemplo,
Se eu tenho uma hipótese formulada com relação ao verdadeiro valor do parâmetro populacional, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amostra e vou calcular o que? A média amostral. A média daqueles valores. Então eu vou fazer o que? O valor da estimativa menos o valor alegado para o parâmetro, ou seja, o valor alegado pela hipótese nula, e vou dividir pelo desvio padrão do estimador. Então esse cálculo ele depende do que? Do conhecimento da distribuição de probabilidade do estimador. Então se eu tenho uma média, a distribuição amostral da média é o que? É a distribuição normal. Então se eu estou trabalhando com uma distribuição normal, esse valor que eu estou calculando na estatística de teste, ele é na verdade um valor z. Então, qual é a lógica aqui? Você vai pegar a sua amostra, vai calcular a estatística de teste, e essa estatística de teste ela já vai corresponder ao quê? Aos valores, ou seja, a unidade de medida daquela distribuição de probabilidade. Então, se eu estou convertendo o meu valor amostral para um valor z, significa o quê? Que eu já tenho a localização dele na distribuição de probabilidade. Por isso que quando a gente calcula a estatística de teste, tem que ver aonde ela está localizada na sua distribuição. Então ela vai medir o que na verdade? O quanto os dados divergem do que a hipótese nula está alegando. Então, uma vez calculada a estatística de teste, o que eu faço? O que eu faço com esse número? Eu tenho o número e aí? Então eu vou precisar de duas informações, na verdade. Eu vou precisar da distribuição de probabilidade da minha estatística e vou precisar do nível de significância, que o nível de significância ele vai determinar o quê? O valor crítico, e o valor crítico, por sua vez, vai determinar a região crítica ou região de rejeição. Então, dessa forma, o procedimento ele vai ser bem simples, presta atenção. Se o valor numérico assumido pela estatística ele estiver dentro da região delimitada pelo nível de significância, então ele vai ser considerado que improvável de acontecer, o que nos leva à rejeição da hipótese nula. Então a região delimitada pelo nível de significância é o que a gente está chamando de região crítica ou região de rejeição. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um nível de significância de 5% e eu estou trabalhando lá com a distribuição normal, eu tenho que ver na tabela normal qual valor delimita essa área de 5%. Então, esse valor, a partir do momento que eu colocar lá, eu já vou ter o que? A delimitação da minha região crítica. Então, só para não confundir, o valor que delimita a região crítica é 1 e a estatística de teste é outra. São duas coisas completamente diferentes. E por outro lado, o que estiver fora da região de rejeição vai ser o que? A região de não rejeição. Então cuidado se você for usar a palavra aceitação. Nunca diga que vai aceitar H0, tá? Isso não é correto. Então a hipótese alternativa ela vai determinar o que? A localização da região crítica no gráfico. Então veja bem, eu tenho a região crítica. Então, se o alfa é de 5%, eu tenho que ir lá na tabela do normal e ver qual valor z delimita essa área de 5%. Então, agora eu te pergunto, qual é a localização dessa área? Ela está na cauda esquerda ou ela está na cauda direita? Ou então, ela está nas duas caudas. Como é que eu vou saber isso? Eu vou saber a partir do momento em que eu tiver um conhecimento da minha hipótese alternativa. Então, o meu teste ele pode ser bilateral ou bicaudal. O teste bicaudal ele ocorre o quê? Quando a hipótese alternativa ela é uma desigualdade. Então, se eu estou dizendo que o parâmetro é diferente do x, ele pode ser o quê? Ele pode estar à esquerda ou à direita. Ele pode ser tanto maior que o x quanto menor. Por isso que a gente trabalha com as duas caudas. Tá? Então, a sua região de rejeição está nas duas caudas. Então, isso quer dizer o quê? Que a estatística de teste, se ela cair na região da esquerda, você rejeita a hipótese nula. Mas se ela cair na região à direita, você rejeita do mesmo jeito. E aqui tem outra coisa importante,
que para você rejeitar a sua hipótese nula, a estatística de teste, ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser maior do que a região, do que o valor crítico. Se ela for maior do que o valor crítico, ou seja, maior quando eu falo assim em módulo, você já vai poder rejeitar a sua hipótese nula. Então, por isso que eu coloquei aqui a probabilidade da estatística de teste ser menor do que menos Z é igual à probabilidade da estatística de teste ser maior do que Z. Isso aqui vai ser igual a alfa sobre 2%, ou seja, se eu estou trabalhando com uma significância de 5% e eu estou num teste bicaudal, eu vou ter o quê? 2,5% de um lado e 2,5% do outro. E o teste ele pode ser unilateral ou unicaudal à esquerda. Então isso quer dizer o quê? Quando a hipótese alternativa está afirmando que o parâmetro populacional é menor do que x, menor, estou trabalhando o quê? Na cauda esquerda. Então quer dizer que a minha região de rejeição ela está na cauda à esquerda. E o teste pode ser unilateral ou unicaudal à direita. Se a hipótese alternativa está dizendo que o parâmetro é maior do que x, então a nossa região de rejeição ela está na cauda direita. Então, quando eu rejeito a hipótese nula, eu estou dizendo o quê? Que o teste ele é estatisticamente significante. Caso contrário, ele vai ser estatisticamente insignificante. Então, o problema relacionado com a escolha do valor adequado da significância, ele pode ser evitado, a partir do momento em que eu trabalho com a metodologia do p-valor. Então, o p-valor, ele quer dizer o seguinte, ele vai ser o menor nível de significância para o qual H0 é rejeitada, dado o valor observado da estatística de teste. Então, ele é, na verdade, a probabilidade da estatística de teste assumir um valor maior do que a estatística de teste que está sendo observada na amostra. Então, aqui nós temos a fórmula. Ele vai ser o quê? A probabilidade exata de você cometer o erro do tipo 1. Ele vai levar em consideração que todos os resultados amostrais que gerariam estatísticas mais extremas que a observada, que poderia ter ocorrido, mas não ocorreram. Então ele vai medir a força da evidência amostral contra a hipótese nula. Então, a partir do momento que eu tenho ele, como é que eu faço? Se eu estou num teste bicaudal e eu estou trabalhando com alfa de 10%, quer dizer o quê? Que eu vou ter 5% de um lado e 5% do outro. Basta eu pegar o valor da estatística de teste, observar a localização dela na minha distribuição de probabilidade e analisar a área delimitada por ela, à esquerda ou à direita. Se eu estou trabalhando com a cauda direita, eu vou ver o que? O valor delimitado por ela à direita. Se está na cauda esquerda, eu vou ver o valor delimitado por ela à esquerda. Show? E o teste também ele pode ser monocaudal à direita. Se ele é monocaudal à direita, eu estou trabalhando o quê? Com a probabilidade. Então, p-valor é p de probabilidade. É a probabilidade o quê? Do valor da estatística de teste ser maior do que a estatística observada na amostra. Se ele for monocaudal à esquerda, na verdade estou trabalhando com o quê? Com a probabilidade dele assumir um valor menor do que a estatística de teste observada na amostra. Então, por exemplo, se aqui for menos 2,5, ele vai ser maior em módulo. Ele sendo maior em módulo, ele equivale aqui, ó, a menos 3 menor do que 2,5. Eu sei que 3 em módulo ele vai ser superior a 2,5. Então, o teste ele vai ser efetuado a partir do momento que eu trabalho com essa metodologia
por meio de uma comparação entre o p-valor e o nível de significância adotado. Então, você, pesquisador, está lá rodando sua regressão linear no R ou no Jamov, que você se depara lá com um p-valor, você não sabe o que é. Vamos resolver esse problema agora. Se o p-valor for menor do que o nível de significância estabelecido, olha bem o desenho, quer dizer que a estatística de teste está dentro da região de rejeição. Se ela está dentro da região de rejeição, quer dizer o quê? Que o meu resultado é estatisticamente significante. Logo, eu vou rejeitar a hipótese nula. É exatamente o que está sendo explicado aqui. Quer dizer o quê? Que o resultado observado na amostra é improvável de acontecer. Ou seja, é improvável que esse intervalo contenha o verdadeiro valor do parâmetro. Logo, eu posso fazer o quê? Eu posso rejeitar a hipótese nula, porque a probabilidade do erro do tipo 1 ela vai ser muito pequena. Então, nesse caso, eu tenho uma evidência contra a hipótese. Então, eu vou deixar uma dica aqui. Quanto menor for o p-valor, maior vai ser a probabilidade de quê? De você rejeitar a hipótese nula. Então, você está lá rodando o seu modelo. Tu achou um p-valor extremamente baixo. Cara, rejeita a hipótese nula. É óbvio que você vai rejeitar, porque quanto mais baixo ele for, mais nas caudas extremas da distribuição ele está localizado. Então, quanto menor for o p-valor, menor vai ser a probabilidade o quê? Do parâmetro assumir o valor da estatística de teste ou algo maior. Então, quanto menor for o p-valor, menor vai ser a probabilidade daquele valor ocorrer caso a hipótese nula seja verdadeira. E por fim, quando o p-valor for maior do que o nível de significância, aí quer dizer o quê? Que eu não estou rejeitando a hipótese nula, ou seja, o resultado não é improvável de ocorrer. Eu vou ter uma alta probabilidade de H0 ser verdadeira. Ou seja, a probabilidade do erro do tipo 1, nesse caso, ela é muito alta. Logo, eu não rejeito H0, ou seja, eu não tenho evidência estatística o suficiente que me permita o quê? A rejeição da hipótese nula. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje a gente fica por aqui. Vocês podem deixar os comentários aqui embaixo. E eu fico no aguardo aí dos feedbacks, comentários e sugestões. Falou, obrigado, pessoal.